Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Bom, a meteorologia pode parecer técnica, mas seu poder está em como influencia as vidas e decisões. O meu convidado de hoje é estrategista de negócios, com mais de 25 anos de experiência, impulsionando ações e inovações climáticas em diversos setores, incluindo agronegócio, energia, seguros, governo, infraestrutura e mídia. É mestre em ciências atmosféricas e tem uma forte compreensão dos princípios de ESG e sua aplicação. Seja bem-vindo, William Bini. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Obrigado pelo convite. Muito bom aí por estar batendo esse papo de um assunto que eu particularmente tenho uma paixão muito grande. Sim. Tem um propósito de vida nisso aí, então acho que essa oportunidade aí dentro de um canal tão importante, né, como o de vocês aqui, eu acho que vai ser um papo bem proveitoso. Sim, com certeza. Hoje a gente está aqui no Pico Estúdio em São Paulo, na Barra Funda, para bater esse papo e falar sobre a importância, né? Primeiro da meteorologia. Como é que começou isso na tua vida e todos os desafios que te trouxeram até aqui? Sabe que essa pergunta eu já ouço há décadas, né? Porque desde que eu entrei na faculdade, né, nos anos 90, escolhendo a meteorologia como primeira opção, né, de carreira na época, eu sempre ouvi, mas por que meteorologia, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de exatas, então eu sabia que eu ia fazer alguma coisa na área de exatas, ou engenharia, ou matemática, física, química. Na época não tinha internet, eu comecei a ler muito o manual da FUVEST, né, para ver né, as carreiras que tinham, os cursos. E teve alguns fatos fora da academia que me impulsionaram para essa área. Poucos devem lembrar, mas nós tivemos a Eco 93 aqui no Brasil, antes das COP, né? Então foi uma Eco, foi muito importante. E foi naquele momento que começamos como sociedade a falar um pouco mais de como o clima estava mudando e quais os possíveis impactos que isso poderia trazer, né, no planeta como um todo, né? E além dessa parte mais técnica científica, eu sempre fui muito apegado a questões também ambientais, né? Adorava assistir Mundo Animal com meu pai, sabe? Eu gostava muito dessa relação homem-natureza, tal, sempre muito preocupado. Aí foram juntando as peças, né? Poxa, tecnologia, surgindo os computadores, né? Parte de matemática, física eu gostava, a preocupação socioambiental, a Eco 93 que chegou, aí quando eu estava lendo o manual, meteorologia, carreira de física, li ali um texto muito bem escrito na época, falei, não, é isso que eu quero, né? E eu acho que foi assim, uma das decisões mais certeiras que eu tive. Na época um professor da universidade falou, olha, vocês escolheram o curso certo, porque vai ser a meteorologia, vai ser a ciência do futuro. No futuro próximo, ninguém vai tomar decisões sem levar em consideração a meteorologia, né? Então, e aí foi um processo só de escalada, né? Graças a Deus. Legal. E trazendo essas proximidades, né? Essas vivências que você teve durante a trajetória, é muito bacana a gente trazer a importância do clima, né? Para o nosso país, para o nosso planeta. Como que interfere na vida das pessoas? Olha, eu pude acompanhar desde os idos dos anos 90 como a meteorologia evoluiu, cresceu em termos de assertividade, em termos de uso de inovação. Os mais antigos vão se lembrar que não se falava em previsão mais do que 3 dias, por exemplo, para frente. E sempre em tom de brincadeira, né? Quantas piadas eu já ouvi na vida que só erra a previsão errou. Hoje a realidade é muito diferente. Hoje a gente fala de previsões mais de longo prazo, 15 dias. Para alguns segmentos falamos em previsões de 30 dias, já com uma assertividade muito maior. E quando a gente pensa em qualquer segmento de negócio hoje, vamos pensar aí desde a agricultura, que é a nossa base, a indústria, a segurança pública, todos esses fatores em alguma escala, eles precisam de um planejamento em cima das previsões meteorológicas, previsões climáticas. Seja para os próximos minutos, sejam para os próximos dias, sejam para os próximos anos, né? Por exemplo, o próprio setor de energias renováveis, por exemplo. Hoje, qualquer projeto de solar, de eólica, ele precisa entender como que o clima naquela região que ele vai investir ali bilhões está se comportando e como ele vai se comportar nas próximas décadas, se vai continuar gerando tanto energia eólica, solar, enfim. Então, quando a gente pensa em como o clima hoje influencia, não só em questões pessoais, mas em questões econômicas, a nível, né,
nacional, nível internacional, eu diria que qualquer segmento hoje, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar, eu faço algumas brincadeiras nas palestras que eu dou, justamente falando assim, olha, eu desafio alguém a falar de um negócio, de um segmento de negócio, de uma atividade econômica que de alguma forma o clima não possa impactar de forma positiva ou negativa. Mas o importante é eu me antecipar a isso e tomar as melhores decisões. Né? Legal. E pensando a nível Brasil, né? A gente falou sobre a agricultura, sobre a precisão das safras principalmente. Como que a meteorologia ela consegue trazer esses dados, esses indicadores, pensando, opa, vai chover? Não vai? É uma indústria a céu aberto, né? É uma indústria aberta e o Brasil tem muitos desafios, né? Porque, bom, esse é um tema que eu gosto muito de falar, né? Agricultura, né? Eu estou muito inserido no agro hoje. Hoje, se nós pensarmos no Brasil, ele é um país de dimensões continentais. Sim. Então, ele não tem 1, nem 2, nem 10, nem 20 climas diferentes. Nós temos inúmeros microclimas distintos no nosso país. Nós temos alguns privilégios, né? A gente não tem uma estação fria muito intensa, então nós temos vantagens perante nossos países competidores, onde nós conseguimos fazer 2 ou 3 safras no mesmo ano. Os Estados Unidos, por exemplo, eles fazem uma safra, né? Porque tem um inverno ali que não tem como, né? Então nós temos inúmeras vantagens, mas desafios. O nosso clima ele tem um período ali, devido à sazonalidade de um período mais seco, que é justamente esse que nós estamos passando, né? Então você tem ali alguns obstáculos. Mas eu queria muito trazer a questão da inovação, né? O brasileiro ele tem uma característica de conseguir se adaptar de forma muito positiva. Fácil, né? Então, se nós olharmos hoje a história da agricultura no Brasil, é fascinante, né? Se a gente voltar 30 anos no passado. 1.0, 2.0. E se a gente olhar, por exemplo, o que era o cerrado há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ninguém apostaria que o Centro-Oeste seria o potencial que é hoje, né? E mais recentemente, se nós olhássemos aí 20 anos atrás, o Nordeste, né? Interior da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí, ninguém apostaria que o Mato Piba hoje é o que é devido à tecnologia, à inovação. Então, apesar das adversidades, hoje, se nós olharmos a curva de crescimento de produção, de produtividade, e compararmos com a curva, por exemplo, de exploração de novas áreas agrícolas, é muito discrepante. Cresceu muito pouco. Sim. As novas fronteiras agrícolas. Nós não temos mais tanto para onde crescer, né? Nós temos áreas preservadas, respeitamos muito isso aqui no Brasil. Mas, em contrapartida, nós vemos aí um gráfico de produtividade enorme. Isso é tecnologia, isso é inovação. E aí eu queria chamar a atenção também, né, para um dos atores principais por conta disso, é a Embrapa, né? A Embrapa é a grande responsável, grande parceiro, por ter feito toda essa parte de pesquisa e desenvolvimento para fazer com que áreas que até então, né, seria inconcebíveis na época você ter uma grande produtividade, hoje são grandes produtores. Então, a história do Brasil daria uma minissérie onde o clima está ali inserido, né? O clima, infelizmente, se formos pegar as variações climáticas que nós estamos tendo nas últimas décadas, não só no Brasil, tá? No planeta todo, seria um obstáculo muito difícil, né? Porque dados mostram, por exemplo, Rodrigo, que o período seco no Brasil, né, a janela de período seco, nos últimos anos, ele tem aumentado. Alguns dias, mas tem aumentado. Consequentemente, a janela de período úmido tem encurtado. É um desafio. Então, eu tenho que fazer com que as culturas se adaptem a essa nova realidade hídrica. Os eventos mais extremos estão cada vez mais fortes e mais frequentes, né? E é um outro desafio, não só para a agricultura, para a sociedade de forma geral. Então, voltando para a questão da agricultura, hoje o Brasil é um grande vencedor, né? E nós estamos num caminho que não tem volta com relação a sermos os maiores produtores, maiores exportadores de alimentos do planeta. Nós temos uma missão como seres humanos, né? Até 2050 nós seremos 10 bilhões, né? Alguns números diminuem um pouquinho, né? Porque tem países que não está mais tendo tanto, mas nós temos que quase que dobrar a produção de alimentos. Só que nós não temos quase o dobro de áreas cultiváveis, né? Fronteiras agrícolas. Como resolver essa equação, né? Então, eu tenho certeza que o Brasil vai ser a principal variável aí para conseguir resolver essa equação, sem dúvida. E a gente começa a trazer esse cenário, como você bem disse, até 2050, 10 bilhões de pessoas no mundo. O Brasil como peça central e chave. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura, tem tecnologia, nós
temos a Embrapa, como você bem citou também, que não só a parte da agricultura aqui na terra, mas já tenho conversado com alguns pesquisadores em São José dos Campos, principalmente, agricultura espacial. Sim. Tem muita coisa sendo pensado, muitas análises foram feitas. Então a Embrapa, sim, de fato, traz muita tecnologia, é um produto brasileiro muito bem elaborado, né? E sempre vale a pena a gente reforçar isso, né? Sim. Porque às vezes muitas pessoas que vivem nas metrópoles, né, não tem noção do que é Embrapa, do que foi. A Embrapa teve personagens, né, que são pesquisadores, muitos deles não estão mais na ativa por alguns motivos, mas que foram personagens cruciais, né? Tem nomes assim sensacionais com relação ao Cerrado, com relação ao Mato Piba, com relação à cultura da soja. Então, assim, eu acho que vale a pena sempre a gente dar essa reforçada. Né? E trazendo essa produtividade da proteína animal, tenho conversado com alguns pesquisadores também que uma das soluções está na aquicultura. Porque a gente não tem tantas áreas assim para produzir com essa eficácia, né? Então, talvez a produção de camarão, a produção de tilápia, outros produtos oriundos do mar ou de tanques, né? Sejam uma alternativa para produzir mais proteína. Até porque, né, eu não vou lembrar os números exatos, mas devido às mudanças que estão acontecendo no clima, os indicadores são de que a população, em média, ela vai ter menos acesso à proteína animal nos próximos anos. Né? E aí, lógico, assumindo a atual matriz de geração de proteínas, que é muito baseado, né, em bovinos, ovinos, né, caprinos, enfim. Eu acredito nisso também, que de repente a gente pode mudar um pouquinho essa matriz, sistema, e de repente suprir essa possível demanda que vai acontecer. Sim. E ainda trazendo para cenário Brasil, tem no Mato Grosso do Sul um Porto Murtinho ali, que tem sido desenvolvida toda a tecnologia para escoar essa produção no Mato Grosso do Sul e ganhar em média 12 a 14 dias de logística. Olha que interessante. Para conseguir o mercado asiático. Então a gente não tem como escoar pelo Oceano Pacífico e seria uma alternativa para também ganhar mercados no Chile. Boa. E conseguir escoar isso pelo Pacífico para toda a parte produtiva da China, da Ásia, né, de maneira geral. Então, como que você vê essa produtividade do Brasil? A gente tem algumas guerras comerciais acontecendo também. Sim. E isso altera demais a nossa logística, a nossa infraestrutura. Olha, se a gente for falar de logística aqui, Rodrigo, infelizmente esse é um dos grandes obstáculos que nós tivemos. Né? Se você ver tudo que nós falamos até agora com relação à tecnologia e inovação e áreas que produzem, só que nós vamos pensar na infraestrutura que está por trás ou depois disso, né? Realmente são coisas que se desencontram, né? Se acabam divergindo muitos propósitos. Eu sou muito a favor de achar alternativas para esse tipo de coisa, né? Você falou usar transporte fluvial, eu acho bacana. O Brasil, quantos rios nós temos, né? Olha que riquíssimo. É muito mais barato, né? Barato, é riquíssimo, né? Uma outra alternativa pouco explorada são as ferrovias, né? São as ferrovias. Eu tenho visto iniciativas, projetos de expansão das linhas ferroviárias no Mato Grosso, por exemplo. Sensacional, né? Mas quantas vezes tive notícia ali, né? Quem já rodou Mato Grosso sabe que melhorou as rodovias, mas ainda aquela rodovia com uma mão só que vai, uma que vem, né? Então, muita soja, sabe? Muito desperdício de soja, né? Eu não sei qual a porcentagem, mas você vê aquele caindo, dá uma aflição você seguir aquele caindo o tempo todo. Você fala, poxa, demorou tanto para produzir. Você vê. Então, vem ali alternativas como uma malha ferroviária, né? Toda a sorte aí em desenvolvimento também. Eu acho que o Brasil está acordando para isso, né? Eu acho que nós temos todos os elementos para a produtividade ser excelente, como está sendo, e temos que melhorar a excelência também nessa parte de transporte. Nessa parte dos rios eu não sabia, interessante essa informação. Então tem muita coisa bacana para conseguir escoar essa produtividade. O Brasil produz muito, mas a logística é um ponto-chave e de extrema importância. Agora, trazendo um pouco mais para esse cenário da meteorologia, né, dessas mudanças, eu trouxe um pouco sobre os extremos do El Niño e Laninha. Né? Gostaria que você comentasse um pouco
para minimizar os riscos para os produtores. O que isso impacta nessa produção? Isso é uma coisa relativamente nova, né? Assim, nova que eu digo é a compreensão de fenômenos como El Niño e Laninha dentro de negócios como a agricultura. Só para contar um pouquinho da história, né? Eu sempre, como eu disse nas minhas palestras, eu gosto de contar um pouquinho de história, explicar um pouco. Esse termo El Niño e Laninha, ele surgiu, na verdade o El Niño surgiu alguns séculos atrás, quando os exploradores espanhóis chegaram aqui na América do Sul, chegaram até o Peru, Equador, norte do Chile, Colômbia, Bolívia. E eles encontraram algumas tribos que viviam ali na beira do litoral do Peru, na época, que eram basicamente tribos de pescadores. E eles perceberam, eles sabiam que os pescadores tinham uma noção de que quando a água do oceano estava com uma certa temperatura, ou mais quente ou mais fria, era uma condição mais propícia para a pesca, era a pesca mais acentuada, com mais volume de peixes. E aquilo acontecia normalmente, essa percepção acontecia mais ou menos no final do ano, ali em dezembro. Logicamente o calendário dos indígenas era diferente dos europeus. E aí eles, com a intenção de catequizar, né, esses índios, né, aí como tinha essa importância do final do ano, a temperatura do oceano, que era melhor ou pior para a pesca, eles relacionaram isso com uma data festiva cristã, que é o Natal. Olha, e aí chamaram o Natal, o nascimento do menino Jesus. E o Ninho acabou vindo por conta disso. Então, tudo se encaixou por uma... Olha que interessante, eu não sabia disso. É interessante, uma tentativa ali de catequizar ali a tribo, que era um momento importante para eles. É importante, vai continuar sendo, porque agora é o nascimento de Jesus, El Ninho, entendeu? E aí, logicamente, durante os séculos, foi aumentando essa compreensão. E aí foi só no século XX, logicamente, que os cientistas começaram a perceber que essa variação de temperatura que existia lá não influenciava só na pesca ali dos pescadores, influenciava no clima global. Então, quando estava mais quente, ficava mais seco aqui, chovia mais ali, ficava mais úmido aqui, influenciava tudo. Aí os cientistas, durante algumas décadas, foram achando as correlações. Basicamente, correlação ao El Niño. Como eles viram que tinha um sinal negativo, né? Então, uma hora estava quente, a outra hora estava frio, aí alguns cientistas falaram, então vamos chamar o lado negativo de Laninha, né? Que seria a fase negativa, fase fria do Oceano Pacífico. Mas foi ali nos anos 80, isso eu me recordo bem. Eu era criança, mas eu lia bastante. Foi ali naquele momento que começou-se a entender extremos climáticos associados a fenômeno El Niño e Laninha. Eu me lembro, por exemplo, uma seca terrível que nós tivemos aqui no Brasil no início dos anos 80. Foram inúmeras notícias que saíam. Infelizmente, teve uma evasão muito grande dos nordestinos para o sul e sudeste devido a essa seca muito grande nessa época. Na Austrália também teve uma seca terrível. Eu me lembro de ver capas de revistas, jornais, já falando, o El Niño é o responsável por isso, aquilo. E lógico que foi evoluindo. E hoje, o agricultor, se chegar para ele, qualquer um, ele já sabe a importância de um El Niño para ele sabe o impacto disso na cultura, ele sabe que para ele é interessante um El Niño porque ele traz um pouco mais de chuva, um pouco mais de condição assim, assado. Então, cada um acaba. E isso é uma coisa recente, porque até 20 anos atrás, era uma coisa que ainda estava para esse, né, para os entender, né? Eles não tinham muita, né, compreensão. Hoje em dia não. Hoje em dia nas palestras, nas previsões, você falar, previsão para a próxima safra é de El Niño. Beleza, eles já sabem que o oceano está quente, já sabem que vai chover mais ou menos, já sabem a relação disso. O planejamento de tudo. Então isso acabou fazendo parte de um discurso mais fácil que acabamos, né, nós cientistas, nós comunicadores, acabamos construindo com o público do agronegócio. Sim. E pensando nessas previsões, nessas análises, você que lida com esses assuntos diariamente, o que você vê que as pessoas têm alguma dificuldade? Fala que a previsão errava mais, acerta menos. Como é que é essa proximidade com a população de maneira geral? Ainda tem muito, a gente carrega muito essa tendência, né, de que previsão só é. O fato isso é psicológico, Rodrigo. Tá. As pessoas só vão lembrar daquela vez, daquele final de semana que errou a previsão. Tá. Que falou que não ia chover, choveu, enfim. Só que
mais de 90% das vezes que ela olhou e acertou, aí isso passa, né? Esquece, só vai lembrar. Então, tem essa questão um pouco até cultural, né? Da previsão. Até porque, sim, de fato, errava-se muito. Hoje, todo o processo que existe de modelagem por trás, né? Dos números que você recebe ali no seu aplicativo. Alertas, hoje a máxima... Né? Hoje a máxima é 26, atenção para vento forte, atenção para isso. Isso tem muita ciência por trás, né? O pessoal até brinca, você está olhando para o céu, você vai saber. Não, ninguém mais... Nem não antigamente. tem como, né? Nem antigamente só olhava para o céu para saber se vai chover ou não. Então tem muita ciência por trás, né? Tem muita tecnologia nisso. Um ponto que eu vejo que é interessante, tem muita utilização, pensando em inteligência artificial, para usar essa previsibilidade desses dados, desses indicadores? Isso é um ponto muito legal, porque hoje em dia, eu particularmente eu uso o IA, me ajuda em praticamente tudo. Né? Tarefas pessoais, profissionais, enfim. E logicamente, outros ramos, né, da ciência estão fazendo uso disso. A meteorologia não é diferente. Eu vou citar um exemplo aqui que é bem interessante, que inclusive nós ali na Metos, nós utilizamos nas previsões que nós usamos, que é o seguinte: hoje, a disponibilidade de modelos são inúmeros, né? Tem um monte de modelo meteorológico, legal, né? Tem modelo ABC, tem modelo europeu, americano, brasileiro, tem modelo japonês, tem mais de um modelo, tem vários. O fato é, né, cada modelo tem a sua parametrização diferente, tem a sua microfísica por trás, tem o seu instituto de pesquisa que trabalhou em cima, tem o seu grupo de pesquisadores. E cada modelo tem as suas vantagens e às vezes não são perfeitos, não são 100% assertivos. Tem modelo que acerta mais para regiões tropicais, tem modelo que acerta mais para eventos extremos, tem modelo que acerta mais, por exemplo, em regiões subtropicais, próximos ao polo. Então, assim, cada modelo acaba tendo suas características. O que a IA vem para poder somar, compreender? Né? Exatamente. Então, o que ela faz? Ela pega todo e qualquer informação de previsão, às vezes 10, 15, 20, 40 modelos diferentes, previsões, eventualmente cada uma dando uma previsão diferente. E ela vai pegar e entender qual deles está, naquele momento, para aquela localidade, tendo uma melhor assertividade. E às vezes não é não são dois, às vezes é uma combinação de modelos. Okay. Como que ele sabe se está acertando ou não? Aí entra um outro ponto. Eu preciso estar medindo as condições desse momento, em vários pontos, para saber se a previsão para aquele ponto, naquele horário, está acertando ou não. Então eu tenho que ir validando essa previsão. E eu só valido a previsão se eu medir o clima. Daqui a pouco eu te falo um pouquinho mais sobre problemas já fiquei com a dúvida aqui. Problemas de medição no Brasil. Mas enfim, hoje a IA ela consegue pegar o máximo de número de modelos, verificar qual deles ou a combinação deles está acertando mais naquele período daquele momento tempo, do dia, né? e para aquela localidade, porque a previsão, às vezes, para São Paulo, o modelo está acertando mais do que para Santos, por exemplo. Tem essa diferença. Ali tem outras condições geográficas, microfísicas que são diferentes de São Paulo. E aí, validando com os dados observados, qual que é a ideia? É entregar a melhor previsão. Então, o IA vem para isso, na verdade. Ele vem justamente para pegar o máximo de dados disponível, usar o máximo de informação para poder afunilar e entregar aquilo mais. Seria praticamente impossível para o humano fazer essa análise. Né? E aí, só uma rápida comparação. Quando a gente usa lá as IAs generativas, né, sem citar nomes das empresas, na verdade, é basicamente isso que eles fazem. Quando você pergunta uma coisa e ele te responde, por que ele está respondendo? Ele não foi lá só no Wikipedia ali, viu, tal. Ele está juntando milhões de terabytes de informações e fazendo relações para entender sua pergunta para poder responder. Resumindo, ele precisa de dados, precisa de informações para poder compilar aquilo e te dar a melhor resposta. A previsão está indo por esse caminho. Então, nós estamos usando o máximo de informação para, usando a IA, fazer uma análise que um humano não conseguiria fazer rapidamente, ou em tempo hábil para isso, entregando a melhor previsão. Agora, um ponto que me chamou muita atenção, você falando dessas informações da IA, nós passamos por momentos muito difíceis, muito complexo aqui no Brasil, com São Sebastião. Sim. E no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eu estive presente na cidade de Canoas. E não poderia ter sido evitado? É uma pergunta difícil demais, Rodrigo, essa pergunta. Vamos fazer um brainstorm sobre isso, né? Brainstorm sobre isso.
A pergunta, uma pergunta que eu sempre falo, né, que eu comento quando eu tenho, é com relação a um próximo evento extremo. Não é se ele vai acontecer, é quando ele vai acontecer. Sim. Porque devido às mudanças, né, climáticas de forma geral, esses eventos mais extremos e catastróficos, eles estão se tornando... Aí não tem como a gente não compreender os dados, né? Os números mostram isso. Né? A humanidade está medindo ali a atmosfera há um pouco mais de 100 anos. Nós temos aí, sabemos o que está acontecendo, a gente tem visto isso acontecer. Então, não há dúvidas com relação a essa mudança. Se nós pegarmos casos um pouco mais pontuais, né? De situações extremas, entra uma certa dificuldade, não apenas com relação à previsão, mas o que se fazer com essa informação? Sim. O que se fazer? Será que, né, um país, um estado, um município está preparado para que, ao chegar uma informação de um evento extremo, uma situação extrema, ele tome de fato uma decisão assertiva, as decisões né? assertivas, né? O plano isso se chama plano de contingência. Está preparado, né? Eu não sei responder isso. Sim. Porque eu não conheço as ações governamentais e tal. Tenho muito relacionamento com as defesas civis. Aqui de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É muito claro o esforço gigante que eles fazem, sabe? É impressionante a preocupação, a busca por tecnologia, por inovação, por equipamentos para que eles possam de alguma forma prevenir. Hoje nós recebemos agora, né, alertas ali, né? Pelo SMS. Hoje então tem até um outro que vai pelo sinal de celular mesmo, que ele solta um alerta. São tecnologias que eles estão usando para poder, o máximo possível, se comunicar com a população. Eu recebi esses dias de chuva muito fortes, né? Então, intensas, lá em São José dos Campos. Agora, a questão, volto a isso, né? Será que existe os planos de contingência? Pensando no Rio Grande do Sul, ali foi uma questão bem complexa, porque ele teve uma interação atmosfera com hidrologia, né? Então, na verdade, foi o excesso de dias de chuva que fizeram com que o solo ficasse encharcado, né? Não percolasse mais, os rios começaram a subir, as bacias hidrográficas não conseguiram suportar, dar vazão àquilo ali, e acabou você tendo essa condição, né? E aí vem outro desafio, são situações, alguém fala que aconteceu isso há tantos anos atrás, mas nessa magnitude não se mediu isso. Então, é uma coisa nova. E infelizmente, né, eu já fiz esse exercício mentalmente. Se eu pudesse voltar um mês antes do evento, digamos que eu tivesse uma máquina do tempo, eu conseguisse voltar um mês antes, eu chegasse para as autoridades e disse, olha, daqui um mês vai acontecer isso. Vocês têm um mês para tomar resolver todas as... Será? Eu também acredito que não, pela complexidade. Exato, né? porque é uma coisa nova. É uma coisa nova. Então, estão acontecendo eventos tão severos, tão mais intensos, que para nós cientistas, para os governantes, não dá tempo de assimilar isso e para ver quais são as ações que tem que fazer com relação a isso. Provavelmente, se de repente os modelos indicarem, né, um período chuvoso, alguma situação, possivelmente agora eles estariam mais preparados, né? As comportas ali de Porto Alegre, a população poderia de repente ser deslocada. Canoas, né? Foi muito complexo. Nossa, Canoas eu vi os mapas ali com relação à lâmina d'água. Então, então é um processo infelizmente, de aprendizagem com os extremos acontecendo, né? Porque são coisas novas, muito novas pra gente, né? E trazendo, claro que muito triste tudo que aconteceu, né? Me solidarizo a todas as famílias, né? Que perderam parentes, todos que estavam envolvidos nas ações. Hoje em dia tem gente com dificuldades, né? A parte de agricultura. Sim, né? Muito complexo, o solo bem degradado, né? Então, muitas dificuldades ainda passam os produtores rurais. Então, meu abraço aqui para todo mundo da região do Rio Grande do Sul. E trazendo para o estado de São Paulo, nós também tivemos muitas queimadas aqui, né? E eu vi algumas ações, tive contato com a Secretaria de Agricultura, vi que existe um comitê mesmo, integrado para reduzir essas queimadas, né, que aconteceram ou acidentalmente ou foram provocadas. Na época a gente via que tinha algumas notícias falando sobre uma provocação de queimadas e outras que seriam naturais. Então, é interessante a gente trazer isso para as pessoas também, né? De como é que faz para não ter tantos problemas assim,
para o produtor rural. Esse ano, não sei se você tem percebido, esse ano a gente está falando menos, né, desse fato, né? Eu sempre gosto de separar, né, o que é incêndio e o que é queimada, né? Sim. O incêndio, ele é formação natural, espontânea, né? Queimada é ação do homem, seja ele acidental ou não, né? Às vezes tem algum controle que quer fazer. E é muito difícil, viu, Rodrigo, estimar quando você vê um foco de calor. Não vou nem usar queimada, um foco de calor pelo satélite. Você vê que tá tendo um evento ali. É difícil você saber. A proporção, né? Se foi espontâneo, se alguém foi lá e botou fogo, né? Mas o principal, acho que são 2 pontos, né? Primeiro, esse ano em especial, devido a esse clima mais frio do que nós tivemos o ano passado, tá muito claro isso, né? Todo mundo tá muito frio. Tá mais frio, né? A nossa memória climática aí tá deixando muito claro que tá mais frio. Não significa que tá mais frio, é um frio agradável, né? Não, ou um frio extremo. nunca aconteceu. Acontecia esses frios. É que nós, num passado recente, nós não tivemos isso e a gente acaba carregando isso. Então, esse ano em especial, por conta da atmosfera um pouco mais fria, um elemento que ajudava na propagação e eventualmente na formação desses focos de incêndio, não tem. Então, consequentemente, tem um lado positivo. Esse ano está menos agressivo nesse sentido, né? Está tendo muito menos que o ano passado. E o segundo ponto é nós temos que aprender a como reagir o mais rápido possível quando tiver essa formação de queimada ou incêndio, não importa. Como reagir mais rápido. Né? Então, o grande problema é surgir um foco até a brigada chegar, entendeu? Claro que existe um esforço muito grande, mas o fogo já está se alastrando. É muito rápido, né? Isso, é muito rápido. Né? Então, existem hoje, né, eu tenho estudado um pouco, tecnologias que estão surgindo, não só para identificar mais rapidamente, mas também ir lá e acabar com aquele foco também remotamente, né, com drone, por exemplo, antes que ele se alastre. Então, nós temos que usar tecnologia e inovação para isso também. Porque se nós formos ver hoje como é feito o combate, eu até brinco, é um combate com técnicas medievais. Porque arcaico, o cara vai lá com um negocinho ali, bater ali do fogo, entendeu? Tanta coisa, tanta tecnologia. Será que a gente não consegue? Surgiu, vai lá e joga ali, no caso dessa tecnologia que eu conheço, uma bomba de potássio que vai lá e extingue o fogo, né? Tem que ser o fogo no começo, não adianta depois que espalha. Depois que ele espalha, Então, eu acredito também que a tecnologia deva vir também para contribuir nisso também. Legal. E quais as soluções que vocês trazem pensando em governo? O que vocês têm hoje de tecnologia, de inovação? Porque a gente já está disponível em 12 países, né? Então, o podcast ele tem uma projeção muito bacana no Spotify, agora no YouTube, está crescendo bastante também. Então, o que pode ser um resultado interessante, uma solução interessante para as ações governamentais que vocês trazem? Então, eu gosto muito de reforçar aqui, pelo menos o contato que eu tenho com as defesas civis, assim, eles estão extremamente sensíveis ao uso de tecnologia e inovação para prevenir eventos extremos, consequentemente óbitos, enfim. Então, o governo ele não está alheio a isso. Esse é um ponto muito importante. Legal. Tá? Isso é muito importante. Embora alguns tipos de investimento não estejam acontecendo, mas existe sim essa preocupação, e né, alguns estados, né, através de suas defesas civis, têm investido mais ou menos. Aí volta naquilo que eu falei no começo, Rodrigo. Assim, para a gente entender hoje, por exemplo, se uma chuva de 120 milímetros nessa região pode trazer um deslizamento ou pode fazer com que aquele rio ele tenha um alagamento, ou ele transborde e pegue áreas que moram pessoas em palafitas, por exemplo. Para entender isso, não basta apenas eu ter uma previsão assertiva ou não. Sim. Eu preciso compreender pontualmente o que está no entorno, né? O que está acontecendo de fato, né? Nós falamos de IA agora há pouco. O IA hoje só faz sentido se eu tiver um volume de dados. E quanto mais dados, melhor vai ser as minhas respostas. E hoje a gente carece muito aqui no Brasil dessa medição de dados meteorológicos. Então, se eu me preocupar muito com uma área de risco ou com um evento que pode ser catastrófico, eu preciso entender a relação que existe, né, entre o microclima ali, com as previsões, com o histórico de dados, entender a climatologia. Tudo isso eu preciso
ter um maior volume de dados. Você tem uma frase que um dia um amigo meu da área de tecnologia comentou, falou que os dados eles são o novo petróleo desse século XXI, porque é uma busca, vale muito. Incessante, né? Vale muito hoje, né? Então, isso se traduz também para questões científicas, onde o governo precisa tomar ações, precisa investir, e eu acho que o que carece hoje de investimento é nessa base de dados. Base. Nós temos cientistas maravilhosos. O Brasil é um berço... Infelizmente, muitos acabam saindo do Sim, Brasil, né? Foi até um papo que a gente teve antes com o Zé Renato da Spotsat, que, poxa, investe tanto, produziu esse cara e esse cara vai embora. Então assim, a gente tem hoje a capacidade científica para poder gerar previsões, projeções, tomar medidas preventivas, mas o que falta para a gente é a base. Tá? Eu vou trazer um número para você. Hoje, por exemplo, todos os países que fazem parte da Organização Mundial de Meteorologia, praticamente todos os países do planeta, eles têm ali sua própria rede de dados e eles enviam esses dados para a central da Organização Mundial de Meteorologia, mandam seus dados ali em horários sinóticos, que no Brasil é 9 horas da manhã, 12 horas e 18 horas. Eles mandam os dados das estações para o OMM. A partir dali, esses dados ficam disponíveis para órgãos de pesquisa e de estudo globais pegarem esses dados para usarem nos seus modelos de previsão. Por quê? O modelo de previsão meteorológica ele tem que partir de uma condição inicial. Essa condição inicial é o T0. O T0 ele tem que tentar simular como estava a atmosfera no T0. E aí, através de equações matemáticas, ele vai projetando os próximos dias para frente e tal. O Brasil hoje, esses dados oficiais que são enviados para a OMM, que são usados pelos modelos internacionais na parte de modelagem, são poucas centenas, assim, são algo em torno de 700 a 800 equipamentos oficiais, apenas num país como esse. Estados Unidos, por exemplo, acho que, se eu não me engano, são 150 mil estações. Então, a diferença é gritante, né? E aí, significa então que no Brasil só tem 700? Não. Nós temos uma rede semelhante aos Estados Unidos, só que são iniciativas individuais. Você pega grandes agroindústrias, cooperativas, né? Usinas de cana, por exemplo, eles sabem que esse dado é crucial para qualquer planejamento. O que eles fazem? Eles vão lá e montam a sua própria rede de estações meteorológicas e fazem uso para as atividades e planejamento deles mesmos. Então, hoje, se eu pudesse fazer um mapeamento e olhar todas as estações, ia ser muito bonito ver, né? Parecido com os Estados Unidos. Só que o problema é que são oásis, né? São pontuais, ilhas, né? E elas não se conversam. Elas não esse era outro ponto que eu ia te perguntar. A minha esposa, por exemplo, é pesquisadora da área de clima. E a maior dificuldade de um pesquisador hoje no Brasil é ter dados para fazer pesquisa. Sim. Ter dados, né? Porque tem poucos oficiais, né? Então, não que nós não estejamos investindo, mas os investimentos têm acontecido pela iniciativa privada, né? Pelas ações individuais, que eles estão corretos, né? Se você pensar, estão corretos. Se eu for esperar... Faz parte do modelo de negócio dele. Se eu for esperar, dificilmente eu vou ter uma estação pública. E eles conseguem colocar uma boa densidade de estações. Consequentemente, eles têm uma noção extremamente precisa dos microclimas, de como está se comportando o clima. Então, se você for olhar grandes agroindústrias, por exemplo, Mato Grosso, eles estão na vanguarda do uso de clima. Eles têm muitas estações, medem, sabem o que está acontecendo, sabem que naquele cantinho daquele talhão está com menos umidade. Então, eu vou fazer uma aplicação de defensivo só ali. Tópica, né? Entendeu? Eu sou mais sustentável. Com certeza. Se eu consigo entender melhor o que está acontecendo, porque... Antigamente você ia lá, você não sabia, você fazia aplicação em tudo, é tudo igual. Hoje não, você otimiza recursos, né? Então, esse é o ponto principal. Então, existem iniciativas que acabam sendo individualizadas e não se integram, não se conversam. Para a ciência, quando eu quiser falar de mitigação climática, adaptação climática do planeta, do Brasil, da América do Sul, infelizmente eu não consigo ter acesso a essas informações que iriam montar um conjunto, uma matriz de dados para conseguir compreender melhor o planeta, o clima como de forma geral, né? Com certeza. E pensando na ótica ali de América do Sul, o Brasil está bem? Tá muito semelhante. Muito semelhante. Os demais países ali também têm uma dificuldade muito grande nessa questão
Conectividade? A conectividade é outra questão muito, muito séria também aqui no Brasil, né? É muito séria também. Se você quiser trazer também Claro. essas... Então, só para fechar, então, demais países da América do Sul tem uma particularidade muito semelhante com relação a essa densidade de dados, mas também iniciativas individuais. A Argentina, muito ligada ao agro, tem iniciativas ali de estações. A Colômbia está crescendo muito. Colômbia, vamos abrir os olhos, a Colômbia pode ser um grande produtor nos próximos anos também. Tá? A Colômbia vem seguindo muito ali os exemplos do Brasil, vendo as tecnologias. Isso é uma coisa bem interessante. Tá? A Colômbia... ficar atento, né? Ficar atento. E aí tem outro problema que você trouxe, né? A conectividade. Então, quando você pensa numa agroindústria, né? Uma grande fazenda, uma grande agroindústria, Mato Grosso, por exemplo, tem inúmeras ali. E hoje os equipamentos, eles são todos interligados, conectados, né? Aqueles tratores gigantescos, né? As colheitadeiras. Você esteve na AgriShow esse ano, Incrível. Né? Incrível. Então, e Mato Grosso, capital do agronegócio, né? Do agronegócio. E aí, mais uma vez, então quando ele precisa ter ali os seus equipamentos, os seus tratores ali, conectados, como é que ele faz se não tem sinal? Sim. Eles fazem investimento próprio de conectividade. Você vê, eles têm que ser isso. Tem que resolver, né? Tem que resolver o problema. Então, só que nós estamos falando de grandes, né? E o pequeno produtor? Aqui no interior de São Paulo, do Paraná, o pequeno produtor ali de Santa Catarina, que produz uva, que produz outras culturas. Como é que eles fazem, né? Não tem conectividade, né? Eles não têm como investir numa rede de estações meteorológicas, né? O investimento é mais alto, né? Mais alto. Então, você vê que tem dois cenários muito distintos, né? Quem consegue resolver as dificuldades de dados, de conectividade, e quem não consegue resolver. E está ali. Hoje, eu vi até uns números essa semana, se eu não me engano, acho que 80% hoje dos produtores são pequenos e médios. Totalidade, não da produção, da totalidade. Então nós temos muitos produtores hoje que às vezes não têm a capacidade financeira de fazer esse investimento que os grandes vêm fazendo para suprir essas demandas de dados, de conectividade. Né? Um ponto que eu acho interessante a gente trazer também sobre o corredor do agro, que acontece aqui no estado de São Paulo. Tem Piracicaba, São José dos Campos, Sim. várias cidades aqui do estado que trazem a tecnologia e inovação para o campo. Né? E também é uma política pública que ajuda a correlacionar a produção, a indústria, a tecnologia. Então, gostaria que você comentasse um pouco dessa importância dos parques tecnológicos que nós temos. Sensacional essa pergunta. Acho que a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Né? Sim. Hoje, falamos muito de tecnologia, falamos assim de uma parcela ínfima. Sim. Ínfima, né? Tem tanta startup surgindo, tanta tecnologia disponível, né? E como isso trafega, né? Como isso chega, como isso é divulgado, não só pensando no produtor, mas nas empresas que têm uma solução, né? E aí os hubs vêm com essa finalidade, né? Pegando aí o caso de São José, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que tem ali o Agropolo Vale, hoje eles fazem justamente essa integração dentro de um ecossistema, pegando tecnologias, né, das mais variadas, que certamente fazem uma diferença para o agro, e puxando o produtor, o pequeno... É interessante, né? Você deve ter visto já, eles fazem campanhas com os pequenos produtores ali do Vale, né? É muito legal. Festivais também. Festivais, exatamente. Então, é um ambiente de inovação que, seja para uma startup que acabou de nascer com meia dúzia de estudantes que saiu do curso de agronomia, até empresas internacionais bigs, que querem né? chegar no Brasil... Ali é uma porta de entrada. É um solo fértil. Então, você vê essas iniciativas cada vez mais maduras aqui no Brasil. Então, não é uma iniciativa que está ali de um lado para o outro, não. Você vê se reforçando e tendo mais credibilidade, né? Tendo mais importância dentro do cenário. Hoje no Brasil nós temos, né? Temos o Parque Tecnológico, temos o Cubo do Itaú, aqui em São Paulo, temos o PwC em Piracicaba. Incrível também. Incrível, né? Então, você vê iniciativas hoje extremamente que favorecem demais o produtor, cadeia produtiva e as empresas que estão ali justamente para poder fazer essa informação, poder chegar, poder circular, com a finalidade máxima de fazer com que o Brasil continue crescendo nesse cenário. Né? Hoje nós somos
né, um dos maiores, né, em termos de número, em termos de produção, em termos de exportação, independente de questões aí de taxa, nós vamos continuar sendo. Né? Eu acho que é importante a gente trazer de maneira natural, né, os assuntos, né? Transparentes, sem tendenciar para um lado para o outro, mas existe um problema, ele precisa ser resolvido. Exatamente. Né? E só complementando a tua fala, nós teremos um evento dia 20 de agosto, lá no Parque de Inovação Tecnológica, o Innovation Week. Você, palestrante, estará presente num painel. Isso. E conta um pouco do que as pessoas vão encontrar nessa data, no período da manhã. Então, nesse dia 20 vai ser um dia com foco no agro. Né? Vamos ter, além do ambiente de inovação, ambiente de networking, que é riquíssimo. Né? Nossa, acelera tudo, né? Tudo, impressionante. Nós vamos ter alguns focos, não tem como não falarmos da COP30, né? Destaque desse ano no Brasil, no mundo. Eu vou estar moderando um painel justamente sobre a COP30, financiamento para questões da agricultura, então trazer um pouco desse foco de financiamentos dentro, né, do cenário e o envolvimento disso com a COP30. E vão ter outros painéis, eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas vão ter outros painéis também ligados à COP30. Acho legal de fazer um convite, Rodrigo. Com certeza. Buscar ali no Google, né, Innovation Week. Certamente vai ser o primeiro que vai aparecer ali. Se eu não me engano, é possível fazer a inscrição online também. Então, eu acho que é uma oportunidade, dentro de tudo que a gente falou, né, de ter um ambiente de inovação, para realmente você compreender o que está acontecendo e, logicamente, ter discussões riquíssimas, né? Eu, particularmente, vou estar... Tenho que estudar um pouquinho mais sobre o tema até lá, né? Vou estudar um pouquinho mais, mas vai ser um dia muito direcionado ao agronegócio. Aí fica o convite a todos aí. Acho que você vai estar lá também, né? Estarei lá também, então para a gente bater um papo. E aproveitando, você trouxe o tema da COP. Tão importante ter uma COP no Brasil. Em novembro, vai acontecer em Belém, até o momento, né? A sede está marcada, está mantida em Belém. Nós estamos aqui no dia 14 de agosto, então esse podcast está sendo gravado nessa data. Então, qual que é a importância de ter um evento dessa magnitude no nosso país? Eu particularmente, Rodrigo, eu fico assim, eu vejo assim sou cercado de várias emoções. Né? Primeiro, a importância do Brasil ser o centro, né, dessa discussão, que hoje é extremamente importante, deixa a gente, né, com uma sensação de, poxa, somos importantes, estamos no meio, sabe, uma sensação positiva, né, que eu enxergo. Por outro lado, ao longo aí dessas últimas 29 COPs que nós tivemos algumas que foram bem simbólicas, né? Eu tenho uma listinha aqui que eu fiz na lição de casa. Muito bom. A primeira COP foi em 95, foi lá em Berlim. Eu tinha 1 ano. Putz, que vergonha, viu? Eu já estava na estrada, viu? Muito bom. E, logicamente, cada um, eu fiz um resuminho aqui. E nós tivemos a COP, acho que uma que foi extremamente importante, foi do Acordo de Paris. Né? Sim. Foi em 2015, foi um marco histórico, né? Sim. Foi um pacto que foi feito naquele momento. Então, quando a gente faz olha a palavra pacto, né? Ela tem um peso muito grande, né? Você faz um pacto global, né? Todos os países envolvidos, né? Para que a gente, como humanidade, a gente impedisse que as temperaturas ultrapassassem 1,5 grau com relação à média, né, global. Sim. Então, foi colocado um pacto ali, né? Hoje nós estamos já beirando os 2, né? Já ultrapassamos esse 1,5 grau. Então, o pacto que nós fizemos ali, nós não cumprimos. Não vou citar país A, B ou C, mas a humanidade não cumpriu esse pacto, né? E lógico, tivemos outros bastante importantes também nos últimos anos, mas o que é muito mencionado é justamente o Acordo de Paris, né? Esse foi um pacto. Só para a gente fazer também, para te fazer um link, né? O ano passado nós tivemos lá no Azerbaijão, né? Ele teve um foco um pouco mais na parte financeira, né? Onde países envolvidos eles concordaram em fornecer 300 bilhões de dólares por ano até 2035 para apoiar nações em desenvolvimento, né?
Aí teve críticas com relação a esse valor, que era insuficiente para os países, enfim. Então, a minha grande preocupação é o seguinte, a COP no Brasil, certamente nós vamos sair daqui com metas a serem cumpridas. Estamos num momento de cenário climático crítico, né? Crítico. Então, os países eles têm que concordar em determinadas situações e abrir mão de algumas coisas. Abrir mão. Eu tenho a impressão de que o Acordo de Paris vai ser revisto, esse 1,5 graus, tá? Ou vai ser reforçado 1,5 graus, vamos trabalhar 1,6, 1,8, não sei. Vai ter que ser retomado isso, porque nós tivemos uma escalada de calor em 2023 e 2024. Foram 2 anos onde as temperaturas médias globais elas extrapolaram qualquer valor medido desde que o homem mede a atmosfera há mais de 100 anos. Esse ano, logicamente, né, teve uma redução, mas ainda está bem acima. Então foram 2 anos críticos. Então 2 anos onde tivemos queimadas no mundo inteiro, tivemos ondas de calor, né? Você vai lembrar, de 2023, 2024, só se falava em onda de calor, né? Esse ano a gente está falando mais de onda de frio até então. Mas nós temos que estar atentos a isso, porque não significa que esse ano está mais ameno, né? Não está tão quente que o problema passou. De forma alguma. O clima, ele tem essas variações, né? Ele tem os outliers. Então, quando a gente olha de novo aqui para o Brasil, a gente tem que estar ciente de que nós vamos estar nos comprometendo, nós vamos ser sérios, é um compromisso nosso também. Possivelmente, ou renovar algum pacto, ou traçar alguma coisa nova com relação ao momento, vou dizer, histórico que nós estamos passando, porque tudo indica que essa nossa geração, dada a diferença de idade, nós estamos... Pequena. Nós estamos presenciando uma nova era climática. Sim. A importância disso, eu fico imaginando, né, o futuro. Pô, daqui 100 anos vão olhar para trás. Nossa, quem viveu ali no começo dos anos 2000 deve ter vivido essa mudança, né? Sim. Então, é algo extremamente importante. E nós estamos falando não só da questão alimentar, de proporcionar para toda a população global o mínimo de proteínas e de calorias para nós continuarmos evoluindo, né? Crescendo e como segurança alimentar, né? Segurança alimentar, como uma espécie nesse planeta dentro de um cenário de mudança, né? E aproveitando só, tem um ponto um pouquinho técnico, né, chamado tipping point. O tipping point é um momento climático. Não se sabe exatamente quando vai acontecer e quais são os limites, mas é um momento climático onde, se nós ultrapassarmos essa barreira, ela não tem mais volta, né? Tem até uma simbologia. Imagina uma bolinha, né? Num tanque, né? Aí a bolinha fica lá. Você joga a bolinha para cá, ela sempre volta. Vai, volta, volta, volta. Você imagina que você dá um peteleco nela, ela sai dali. Ela não volta. Perdeu o controle. Então, existe uma preocupação perante os cientistas de que podemos ultrapassar esse tipping point. E aí, o clima que nós, como seres humanos, desenvolvemos nos últimos 200 mil anos, não vai acontecer mais. Vamos sobreviver? Não sei. Vamos ter que se adaptar? Não sei. Outro ponto. Outra história, né? Por isso que tem a questão até da agricultura espacial, sim, né? Sim. Enfim. Então, tem essa preocupação, né? Então, não vamos continuar porque depois a próxima geração vai lá e se preocupa com isso. Não sei se vai ser possível a próxima geração resolver esse problema que nós temos agora nas mãos, né? Sim. Então, eu acho que a COP30 tem que trazer isso à tona, né? Então, é um momento, eu acho que é um ano para o planeta, para o ser humano, para o Brasil, que vai ficar marcado. Como foi a Eco 93? Para mim ficou marcado, né? Que foi uma decisão que eu tomei na minha vida. Eu acho que é um momento que a humanidade vai ter que parar e refletir. Exatamente. Muito bom. A gente está chegando no bate-papo final. Bom. Eu fico muito feliz dessa explicação. Aprendi muito hoje. Que legal. E tenho certeza que quem está nos assistindo também. E pode tirar conclusões, trazer a ciência de maneira simplificada para quem está nos assistindo. É um dos propósitos desse projeto. E quero te agradecer que a gente se encontre em breve para gravar outros conteúdos para compartilhar com as pessoas. Né? Com certeza. Eu fico à disposição, Rodrigo. Eu, particularmente, eu gosto muito de trazer esse assunto à tona, né? Por mais que a população saiba do momento. É sempre bom a gente abrir, né? Trazer novas informações, novo momento climático, né? E eu tenho isso como propósito de vida, né? Hoje na Metos eu trago isso justamente por quê? Porque como a gente precisa entender
o clima, né, entender o que está acontecendo, a Metro tem esse propósito, né? A gente mede o clima justamente para que a gente possa ter essa compreensão maior e realmente ajudar nesse processo de mudança climática. Se é para mudar, se a mudança é inevitável, a gente tem que se adaptar, né? Então, mais do que a mitigação climática, eu acredito muito num momento de adaptação climática. É claro que tem um limite, né? A gente não vai se adaptar, Sim, sim. mas é um momento de adaptação. E para eu me adaptar, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Então, quando eu tenho essa oportunidade de conversar abertamente, Sim. de forma transparente, com uma pessoa inteligente como você, que dá essa abertura, eu acho que o resultado é sempre muito positivo. Muito bom. Bom demais. Tenho certeza que você que nos acompanhou até agora, gostou do conteúdo, de tudo que nós trouxemos aqui de inovação, de tecnologia, de clima, de monitoramento, de meio ambiente, tanta coisa interessante. Esse episódio está disponível no Spotify, está disponível no YouTube e foi gravado aqui no Pico Estúdio, na Barra Funda, em São Paulo. Um estúdio incrível que a gente conseguiu trazer essas informações para vocês. Então, que a gente se encontre em um outro episódio. Assistam todos que estão disponíveis aí no YouTube. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até um próximo episódio.